IDE Onboard é um circuito do padrão IDE incorporado à placa-mãe, ou seja, dispensa a instalação de uma placa de expansão. Este circuito é composto pelas seguintes interfaces: duas conexões de padrão IDE, uma conexão para drives de disquete, duas portas seriais e uma porta paralela. Por padrão, a placa-mãe traz os dispositivos IDE habilitados, porém, se for o caso, o operador ou usuário poderá configurar este estado através do setup. Na verdade, a IDE é formada por dois slots ou conectores, chamados IDE1 ou primária e IDE2 ou secundária. Cada uma delas possui dois endereços lógicos que são Primary Master ou mestre primário e Primary Slave ou escravo primário na IDE1 e Secondary Master ou mestre secundário e Secondary Slave ou escravo secundário na IDE2. Os termos Master e Slave ou mestre e escravo referem-se às unidades de disco rígido e CD-ROM instaladas no computador. A IDE Primary Master é usada para a conexão da unidade de disco rígido principal do computador, ou seja, aquele onde está instalado o Windows e que fará o boot do sistema. Caso o computador possua um segundo disco rígido contendo outra versão do Windows, este pode ser configurado como Secondary Master. Lembre-se que dois discos também podem ser instalados no mesmo cabo, ou seja, numa mesma IDE. Caso tenha alguma dúvida com relação a este assunto, consulte o tópico Instalando dois discos no mesmo cabo, contido no fascículo 2. As unidades de CD-ROM e DVD-ROM, por exemplo, podem ser configuradas como Primary Slave e Secondary Slave, respectivamente. Jumper ou Strap é o nome dado a pequenos conectores ou cápsulas existentes numa placa-mãe e em outros dispositivos, cuja finalidade é modificar por meio de contatos elétricos atributos de fábrica, alterando assim sua forma de operação. Com a mudança de posição de alguns jumpers, pode-se, por exemplo, alterar o clock da máquina, deixando-a mais veloz, ou fazer com que o setup seja esvaziado, isto é, tenha seus atributos desabilitados em caso de problemas de operação com o computador. Há jumpers que permitem também habilitar ou desabilitar a instalação de uma placa de rede. Enfim, essas cápsulas são usadas para uma diversidade de operações e configurações nas placas mãe e secundárias. Os jumpers são sempre identificados pelas letras JP e um número, por exemplo, JP5, JP6 e JP10. Em placas-mãe com dispositivos onboard, por exemplo, os jumpers possuem a responsabilidade de habilitar ou desabilitar as funções destes dispositivos, que pode ser um fax modem ou uma placa de rede. Caso queira, acesse o tópico Configuração do clock da CPU, contido no capítulo 8 do fascículo 4, e o tópico Configurando o disco rígido ou HD, do capítulo 4 do fascículo 2, e relembre como se configura um dispositivo usando jumpers. Quando se fala em áudio onboard, quer dizer que os chips controladores de áudio do computador são partes integrantes da placa-mãe, isto é, dispensam a instalação de uma placa secundária de som. Quanto à qualidade do som, esta fica por conta da marca e modelo dos chips instalados na placa-mãe. Normalmente, o chipset com áudio onboard precisa de outro circuito externo chamado codec, que quer dizer codificador-decodificador. Este circuito faz a conversão de analógico digital para digital analógico. Essa conversão é uma das responsáveis pelo fato de as placas onboard não darem a qualidade de som desejada pelos usuários mais exigentes. Vale dizer que existem muitos modelos de placas-mãe com áudio onboard que não precisam de circuito externo ou codec, pois as conversões são feitas via software, que geralmente acompanha a placa-mãe. Os dispositivos de som onboard não possuem, como na maioria das placas de expansão, um amplificador de áudio próprio, se bem que isso pode ser compensado utilizando-se caixas acústicas amplificadas. Tanto as placas de expansão quanto os dispositivos onboard possuem conectores que permitirão ligar ao computador os seguintes equipamentos: joystick ou um instrumento MIDI, como o teclado musical, por exemplo, em um conector de 15 pinos, especialmente desenhado para estes dispositivos. Este conector é conhecido como entrada para joystick.
aparelho de som, como um microsystem, ou instrumentos musicais diversos, desde que eletrônicos, podem ser ligados à placa por meio de uma entrada denominada line-in. Microfone, que é ligado à placa através do conector mic-in. Caixas acústicas ou amplificadas, ou ainda aparelhos de som para gravação através do conector denominado line-out. É bom salientar que nem sempre você encontrará as especificações de cada conector na forma escrita, ou seja, há fabricantes que preferem usar por mera convenção símbolos que identificam cada uma das funções dos conectores. Mesmo assim, não deixam dúvidas a respeito de suas funções. Como você já sabe, num dispositivo on-board, os chips controladores são partes integrantes da placa-mãe. As placas-mãe mais modernas, além de possuírem o chipset de vídeo on-board, possuem também um outro chip chamado AGP, sigla de Accelerated Graphic Port, ou porta de gráfico acelerado. Este chip é um padrão de comunicação existente entre a placa-mãe e a placa de vídeo, cuja função principal é aumentar a taxa de transferência entre estes dispositivos. A porta gráfica AGP opera na frequência de 66 a 133 MHz. As placas de vídeo on-board utilizam parte da memória RAM para o gerenciamento de memória de vídeo, enquanto que as placas externas ou off-board possuem memória própria integrada. Outros dispositivos on-board mais comuns de se encontrar em uma placa-mãe com estas características são LAN on-board, ou rede. Quando se fala em LAN, fala-se em rede, pois LAN quer dizer Local Area Network, ou rede de área local. As placas-mãe que trazem esse dispositivo on-board possuem um suporte de extensão para o conector de rede padrão RJ45, utilizado pela maioria dos fabricantes de placas de rede. Isso quer dizer que não há problema em se conectar um computador com rede on-board a outro, cuja placa de rede é expansiva e não integrada à placa-mãe. Fax Modem On-Board. Sua maior característica está no fato de o processador da placa-mãe ser o responsável pela modulação e demodulação dos sinais telefônicos, ao contrário das placas de fax modem expansíveis, que possuem um chipset específico para tal função. Para isso, utiliza uma tecnologia denominada HSP, sigla de Host Signal Processing, ou hospedeiro de processamento de sinal. Há, contudo, uma queda de desempenho no processamento, mas imperceptível pelo usuário. Dispositivos infravermelho e USB. Algumas placas de característica on-board possuem também conexões para dispositivos infravermelho que não utilizam fios e para aqueles que utilizam padrão USB. Gabinete é o compartimento onde são montadas as peças indispensáveis para o funcionamento do computador. O gabinete da CPU, como também é chamado, sustenta e protege a placa-mãe, a unidade de disco rígido, os drives de CD-ROM, DVD-ROM e disco flexível, a fonte de energia do computador, dentre outros componentes funcionais. De forma equívoca, o gabinete também costuma ser descrito apenas como CPU, quando esta, na verdade, é uma referência à unidade central de processamento ou microprocessador. Existem diferentes modelos de gabinetes, mas os mais comuns são os verticais, modelo torre, e os horizontais, modelo desktop. Na categoria dos chamados slim cases, pequenos e finos, há também os mini-torres e os modelos desktop. E em termos de design, os modelos existentes são das mais variadas formas e cores, devido às novas matérias-primas empregadas na fabricação dos exemplares, bem como na tecnologia de minimização dos componentes de informática. Devido também a uma nova categoria de placas-mãe, viu-se a necessidade de tornar melhor a integração placa-gabinete, com o objetivo de reduzir ocasionais ruídos eletromagnéticos que ocorriam anteriormente. Desenvolveu-se então o padrão ATX para gabinetes de CPU. Criado pela Intel, o padrão envolve gabinete, fonte de energia e placa-mãe. Como diferenças, pode-se começar pelas alturas, tanto do gabinete como da placa-mãe do modelo ATX, que são mais altas e compridas do que do modelo AT. Isso trouxe benefícios também a outros dispositivos como processador, memória e fonte, devido à melhor circulação de ar no interior do gabinete. Periféricos são todos aqueles equipamentos ligados ao computador, mas precisamente à placa-mãe,
que tem como função permitir a entrada de dados e dar a saída das informações processadas. Os periféricos são divididos em 3 categorias principais: periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada englobam todos os equipamentos que permitem ao usuário fazer a entrada dos dados na CPU. Nesta categoria estão mouse, teclado, scanner, câmera fotográfica digital, joystick, unidade de CD-ROM e outros. Os periféricos de saída englobam todos os equipamentos que fazem a saída dos dados processados, seja na forma impressa, de áudio, de vídeo, magnética ou quaisquer outras. Neste grupo encontram-se monitor de vídeo, impressora, plotter e caixas de som. Já os periféricos de entrada e saída englobam todos os equipamentos que permitem fazer a leitura e a gravação dos dados. Dentre tais equipamentos estão os drives de discos flexíveis, unidades de disco rígido, unidades de fitas DAT magnéticas, zip jazz drives, gravadoras de CDs, dentre outros. O mouse é um periférico de entrada indispensável para operar sistemas gráficos como Windows, OS 2 ou Mac OS, por exemplo. Ele substitui várias funções do teclado, agilizando a tarefa do operador. O mouse é um artefato de mão constituído basicamente de um pequeno compartimento contendo em seu interior uma esfera de chumbo revestida de borracha que, ao fazer contato e deslizar sobre uma superfície plana, faz girar 3 hastes a ela encostadas. Estas hastes, por sua vez, estão conectadas por fios elétricos a uma placa controladora que emite os sinais captados pelos movimentos da mão do operador à CPU. O processador lê os movimentos feitos nos eixos X horizontal e Y vertical, na forma binária, e os converte em sinais inteligíveis pelo operador, que é o movimento da setinha na tela do computador. Além deste movimento, o mouse ainda envia ao processador instruções quando um dos seus botões é pressionado. O botão acionador é aquele que seleciona e arrasta os elementos da tela. E o botão auxiliar abre o menu suspenso ou menu auxiliar, contendo comandos relacionados ao elemento selecionado, que pode ser um ícone de arquivo, pasta, como também pode ser um objeto gráfico na área de trabalho de algum aplicativo. Apesar de ser configurável conforme a vontade do operador, o botão acionador normalmente é o esquerdo e o botão auxiliar o direito. A tecnologia atual permitiu criar mouses de diferentes modelos e tipos. Os mais comuns e mais baratos são os mouses de formato padrão, com apenas 2 botões e ligados à placa-mãe por um fio. Existem mouses mais avançados dotados de uma roda entre os botões de ação, que permite rolar o conteúdo da tela sem que o usuário tenha que usar a barra de rolagem das janelas dos aplicativos. Também com roda de rolagem, há os mouses sem fio, que permitem maior mobilidade por parte do operador. Há um botão neste mouse que permite ao operador modificar sua frequência, caso haja outro mouse do mesmo modelo por perto. Na categoria mouses de luxo, estão aqueles que, além de não possuírem fios, não possuem também a esfera de contato. Este é feito oticamente com a emissão de raio laser do mouse para a superfície onde se encontra. Tal superfície pode ser um mousepad comum ou a própria mesa. A grande vantagem é a rapidez na resposta das instruções. O mouse utiliza a porta serial do computador para fazer a comunicação. Normalmente usa-se a COM1, mas se esta já estiver ocupada, não há problema algum em usar a COM2, principalmente com a tecnologia empregada hoje nas placas-mãe. Além disso, há também modelos fabricados para empregar outras portas, como PS2 e USB. O modem, ou modulador-demodulador, é um dispositivo que permite fazer a comunicação entre 2 computadores via linha telefônica. Os modems estão disponíveis no mercado nas categorias interno e externo. Na categoria interna estão as placas fax modem, que funcionam tanto para a internet quanto para envio e recebimento de fax, através de programas específicos. Na categoria externo estão os modems de mesa, assim chamados por serem ligados ao computador por meio de um cabo e não instalados na placa-mãe via slot, como é o caso do modem interno. Quanto às suas capacidades,
trabalham com a unidade kilobits por segundo, apesar de existirem modelos que atingem os megabits por segundo. Hoje é comum encontrar modems que funcionam na casa dos 56 kbits por segundo, mas com o advento do ADSL, Cable Modem, acesso via satélite e outras tecnologias, os usuários já estão tendo acesso à internet a uma taxa acima de 600 kilobits por segundo, a preços razoáveis.